Continuando a leitura e estudo da obra de André Luiz Nosso Lar, a psicografia do Chico Xavier, nós vamos agora ao capítulo 29, que se denomina A Visão de Francisco. Lembrando que no capítulo anterior, quando André Luiz em serviço, travou maior conhecimento com Narcisa, a enfermeira com a qual ele, nas câmaras de retificação, passou a ter maior interação com ela, conversando, e ela lhe explicando já com o espírito mais esclarecido as questões de trabalho naquelas câmaras e que fazem com que ela, necessitada ainda de congregar espíritos afins a ela, que estavam no plano terreno, que ela conseguisse o endosso necessário para poder ajudar a estes espíritos a realizarem a sua evolução e seguirem caminhadas junto a esses espíritos de maior afinidade. E após estes entendimentos entre André Luiz e Narcisa, o André Luiz, no capítulo 29, começa o relato assim. Enquanto Narcisa consolava o doente aflito, fui informado de que me chamavam ao aparelho de comunicações urbanas. Era a senhora Laura que pedia notícias. De fato, esquecera-me de avisá-la sobre as deliberações do serviço noturno. Lembre-se que quando André Luiz começou a visitar o Ministério da Regeneração e teve a oportunidade do trabalho, diante da informação que Tobias obteve das equipes dos samaritanos trazendo mais espíritos das zonas umbralinas, o próprio André Luiz se predispôs a ficar no período noturno, inclusive para auxiliar, ok? Pedi desculpas à minha benfeitora e forneci rápido relato verbal da nova situação. Através do fio, a genitora de Lísias parecia exultar, compartilhando o meu justo contentamento. Ao termo de nossa ligeira conversa, disse bondosa: muito bem, meu filho, apaixone-se pelo seu trabalho, embriague-se de serviço útil. Somente assim atenderemos à nossa edificação eterna. Lembre, porém, que esta casa também lhe pertence. Aquelas palavras encheram-me de nobres estímulos. Regressando ao contato direto com os enfermos, notei Narcisa a lutar heroicamente por acalmar um rapaz que revelava singulares distúrbios. Procurei ajudá-la, e o pobrezinho de olhos perdidos no espaço gritava espantadiço: acuda-me, por amor de Deus! Tenho medo, medo! E olhar esgazeado dos que experimentam profundas sensações de pavor, acentuava: irmã Narcisa, lá vem ele, o monstro! Sinto os vermes novamente! Ele! Livra-me dele, irmã! Não quero mais, não quero! Calma, Francisco, pedia a companheira dos infortunados. Você vai libertar-se. Ganhar muita serenidade e alegria, mas depende do seu esforço. Faça de conta que a sua mente é uma esponja embebida em vinagre. É necessário expelir a substância azeda. Ajudá-lo-ei a fazê-lo, mas o trabalho mais intenso cabe a você mesmo. O doente mostrava-se boa vontade. Acalmava-se enquanto ouvia os conceitos carinhosos, mas volvia a mesma palidez de antes, prorrompendo em novas exclamações. Mas, irmã, repare bem, ele não me deixa, já voltou a atormentar-me. Veja, veja. Estou vendo, Francisco, respondia ela cordata, mas é indispensável que você me ajude a expulsá-lo. Esse fantasma diabólico, acrescentava a chorar como criança, provocando compaixão. Confie em Jesus e esqueça o monstro, dizia a irmã dos infelizes piedosamente. Vamos ao passe. O fantasma fugirá de nós. E aplicou-lhe fluidos salutares e reconfortadores que Francisco agradeceu, manifestando imensa alegria no olhar. Agora, disse ela, fim da operação magnética. Agora, disse ele, fim da operação magnética, estou mais tranquilo. Narcisa ajeitou-lhe os travesseiros,
mandou que uma serva lhe trouxesse água magnetizada. Aquela exemplificação da enfermeira edificava-me. O bem, como o mal em toda parte, estabelece misterioso contágio. Observando meu sincero desejo de aprender, Narcisa aproximou-se mais, mostrando-me disposta a iniciar-me nos sublimes segredos do serviço. E André Luiz pergunta: a quem se refere o doente? Indaguei impressionado. Está porventura sediado por alguma sombra invisível ao meu olhar? Aqui nesse instante, vamos interromper esse relato de André Luiz e vamos à base da doutrina no livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. No primeiro capítulo da segunda parte do livro do Céu e Inferno, nós temos um capítulo que se denomina O Passamento, certo? Abrindo aqui. E no item 4 deste capítulo, Kardec, através dos esclarecimentos da espiritualidade superior, nos traz um seguinte esclarecimento. A extinção da vida orgânica acarreta a separação da alma em consequência do rompimento do laço fluídico que une o corpo, mas essa separação nunca é brusca. Ou seja, o perispírito nosso está ligado ao nosso corpo físico através de laços fluídicos e a morte só ocorre de fato quando estes laços se rompem, mas não de forma brusca. Eles se desfazem. Só aí, quando não há mais esta ligação entre perispírito e corpo humano, é que a morte física do corpo humano de fato se dá, tá? O fluido perispiritual só pouco a pouco se desprende de todos os órgãos, de sorte que a separação só é completa e absoluta quando não mais reste um átomo do perispírito ligado a uma molécula do corpo. A sensação dolorosa da alma por ocasião da morte está na razão direta da soma dos pontos de contato existente entre o corpo e o perispírito, e, por conseguinte, também a maior ou menor dificuldade que apresenta o rompimento. Não é preciso, portanto, dizer que, conforme a circunstância, a morte pode ser mais ou menos penosa, e essa circunstância que nos cumpre a examinar, tá? Então, o espírito, o perispírito, só vai sentir os efeitos da morte, do desencarne, por quanto ele tenha mais pontos de ligação com o corpo físico ou não. Tá? Quanto menos, menos sofrimento. Quanto mais, maior sofrimento. E aí, no item 5 deste mesmo capítulo, na sequência, Kardec vai nos dizer assim: estabelecemos em primeiro lugar e como princípio 4 seguintes casos que podemos reputar como situações extremas, dentro de cujos limites há uma infinidade de variantes. Primeiro caso: se no momento em que se extingue a vida orgânica, o desprendimento do perispírito fosse completo, a alma nada sentiria, ok? Segundo, se nesse momento a coesão dos dois elementos estiver no auge de sua força, produz-se uma espécie de ruptura que reage dolorosamente sobre a alma. Tá? Então, ainda no momento do desencarne, ainda a alma está com muitos pontos ligados, que se dá normalmente em mortes violentas por acidente de um automóvel, de um disparo de uma arma, alguma coisa nesse sentido. Não há tempo do desenlace destes laços espirituais, do perispírito, e o corpo ainda vai sentir, a alma vai sentir estas dores. Terceiro caso: se a coesão for fraca, a separação torna-se fácil e opera-se sem abalo, que normalmente são as doenças de longo curso, onde paulatinamente a pessoa acamada e doente vai fazendo com que estes laços estejam se enfraquecendo, se desfazendo. No momento da separação, a alma nada sofre. E o quarto caso, que é o que nos interessa mais de próximo,
no relato de André Luiz, nesse capítulo sobre a visão de Francisco. Kardec nos diz aqui: se após a cessação completa da vida orgânica, morreu, o corpo já não tem mais vida orgânica, mas se existirem ainda numerosos pontos de contato entre o corpo e o perispírito, a alma poderá ressentir-se dos efeitos da decomposição do corpo, até que o laço inteiramente se desfaça. Veja que terrível. E, voltando à narrativa de André Luiz, quando ele pergunta assim: a que se refere o doente? Indaguei impressionado. Está porventura sediado por alguma sombra invisível a meu olhar? A velha servidora das câmaras de retificação sorriu carinhosamente e falou: trata-se do seu próprio cadáver. Como nós vimos, né, nas explicações da obra O Céu e o Inferno, Kardec nos explica que aí, quando morreu Francisco, ele é pegadíssimo à matéria, como nós vamos ver, ele, ainda no plano espiritual, vê o próprio cadáver em decomposição. Que me diz, torna André Luiz espantado. Aí ela explica: o pobrezinho era excessivamente apegado ao corpo físico e veio para a esfera espiritual após um desastre oriundo de pura imprudência. Ou seja, no desastre não teve tempo do desenlace do perispírito. Então ele, como muito apegado, inclusive, faz com que ele tenha esta visão terrificante. Esteve durante muitos dias ao lado dos despojos em pleno sepulcro, sem se conformar com a situação diversa. Queria firmemente levantar o corpo hirto, tal o império da ilusão em que vivera, e nesse triste esforço gastou muito tempo. Amedrontava-se com a ideia de enfrentar o desconhecido e não conseguia acumular nem mesmo alguns átomos de desapego às sensações físicas. É o que nos explica a espiritualidade maior, através de Allan Kardec, aí nesta obra O Céu e o Inferno, no capítulo Passamento, de que quanto mais apegado à matéria, às nossas próprias sensações físicas, mais difícil se torna o nosso desenlace, mais doloroso, portanto, para nós. Sabemos que a dor, ela acompanha o perispírito, que é o envoltório do espírito, se nós ainda mantivermos esta ligação com o nosso corpo físico no momento do desencarne, ok? Não valeram socorros das esferas mais altas, porque fechava a zona mental a todo pensamento relativo à vida eterna. São exatamente aqueles espíritos que ainda fazem a ideia da sensação de nada existirem após a morte, mas que quando vence na realidade de que a morte é uma ilusão, de que ela não existe, querem se apegar à vida terrena. Por fim, os vermes fizeram-lhe experimentar tamanho padecimentos que o pobre se afastou do túmulo tomado de horror. Começou então a peregrinar nas zonas inferiores do umbral. No entanto, os que lhe foram pais na terra possuíam aqui grandes créditos espirituais e rogaram sua internação na colônia. Graças à intercessão de seus pais, eles conseguem fazer com que Francisco fosse internado nas câmaras de retificação de nosso lar. Trouxeram-nos os samaritanos quase à força. Seu estado, contudo, é ainda tão grave que não poderá ausentar-se tão cedo das câmaras de retificação. O amigo que lhe foi genitor na carne está presentemente em arriscada missão distante do nosso lar. E André Luiz pergunta: e ele vem visitar a doente? Já veio 2 vezes e experimentei grande comoção, observando-lhe o sofrimento discreto. Tamanha é a perturbação do rapaz que não reconheceu o pai generoso e dedicado. Gritava aflito, mostrando a demência dolorosa. O genitor, que veio vê-lo em companhia do ministro Pádua, do Ministério da Comunicação, pareceu muito superior à condição humana enquanto se encontrava com um nobre amigo que obtivera a hospitalidade para o filho infeliz. Demoraram-se bastante comentando a situação espiritual dos recém-chegados
dos círculos carnais. Mas quando o ministro Pádua se retirou, compelido por circunstâncias de serviço, o pai do rapaz me pediu lhe perdoasse o gesto humano e ajoelhou-se diante do enfermo. Tomou-lhe as mãos ansioso, como estivesse a transmitir vigorosos fluidos vitais, e beijou-lhe a face, chorando copiosamente. Não pude conter as lágrimas, diz Narcisa, e retirei-me, deixando-os a sós. Não sei o que se passou em seguida entre ambos, mas notei que Francisco, desde esse dia, melhorou bastante. A demência total reduziu-se a crises que são agora cada vez mais espaçadas. Como tudo isso comove, exclama André Luiz sobre forte impressão. Entretanto, como pode a imagem do cadáver persegui-lo? E ela explica. A visão de Francisco é o pesadelo de muitos espíritos depois da morte carnal. Apegam-se demasiadamente ao corpo, não enxergam outra coisa, nem vivem senão dele para ele, voltando-lhe verdadeiro culto e vindo o supro renovador, não o abandonam. Justo é darmos a devida atenção ao nosso corpo físico, para a nossa saúde, todos os cuidados, pois que é material de empréstimo para nosso processo evolutivo. Contudo, tornarmos-nos espíritos escravos da matéria é inconcebível. Para tanto é que precisamos adiantar o nosso processo de evolução, tomando a nossa consciência espiritual como a realidade sublime. Sobrevêm perturbações e crises mais ou menos longas, e muitos sofrem ainda até a eliminação integral do seu fantasma. Notando minha comoção, Narcisa acrescentou: graças ao Pai, venho aproveitando bastante nestes últimos anos de serviço. Ah, como é profundo o sono espiritual da maioria de nossos irmãos na carne. Isso, porém, deve preocupar-nos, mas não deve ferir-nos. A crisálida cola-se à matéria inerte, mas a borboleta alçará o voo. A semente é quase imperceptível, no entanto, o carvalho será um gigante. A flor morta volve à terra, mas o perfume vive no céu. Todo embrião de vida parece dormir, não devemos esquecer estas lições. E Narcisa calou-se, sem me atrever-se a interromper-lhe o silêncio. E assim André Luiz termina esse relato, por demais importante para todos nós no aprendizado e as nossas reflexões, que combinando este capítulo, a visão de Francisco, com o primeiro capítulo da segunda parte do livro O Céu e o Inferno, onde ali temos os esclarecimentos da espiritualidade maior sobre a passagem nossa do corpo, do espírito encarnado para o desencarnado, né, faz com que a gente procure refletir melhor sobre as nossas escolhas, sobre os nossos processos de realidade eterna, que é a do espírito e não a da matéria, ok? Por isso que esta obra de André Luiz é denominada por Chico Xavier como uma obra de despertamento espiritual, fazendo-nos calar mais profundamente em nossa consciência esta realidade, advinda do que nós somos verdadeiramente espíritos e não matéria. E assim eu espero que vocês tenham apreciado este estudo e que estas reflexões calem fundo em nossos corações e a qualquer momento do nosso instante de existência terrena, tomemos as devidas escolhas mais de acordo com o plano do espírito do que de acordo com o plano da matéria. Lembrando sempre que a matéria é importantíssima para o nosso processo de evolução, mas não devemos nos escravizar a eles. Devemos usufruir e não nos prendermos à matéria. E de que a realidade nossa é a realidade do espírito. E para finalizarmos, peço a todos que desejem, como nós, divulgarmos a doutrina e o Evangelho de Jesus,
Busquem compartilhar estes vídeos a todos os seus amigos, a todos os seus familiares. Muito obrigado, fiquem com Deus.